Palavra do Senhor no Evangelho de São João, capítulo 3, a partir do verso de número 14. Diz a palavra: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Vamos orar? Peça ao Senhor que fale com você nessa noite. Ele que prega para nós, é Ele que ministra para nós, é dele que vem a palavra para nós. Então ore, todos orando. Senhor, nós vamos ouvir a Tua palavra nesse momento. Te pedimos, ilumina a nossa mente, o nosso coração, doce Espírito de Deus. Não é um livro qualquer, Senhor, não é palavra de homem, é o livro sagrado, é a palavra de Deus para a nossa vida. Que saibamos respeitar e honrar esse momento, esse privilégio, essa oportunidade, dando toda a nossa atenção ao que o Senhor tem para nos ensinar. E o Senhor, meu Deus, por sua infinita misericórdia, age no nosso meio, dando-nos capacidade de compreender as Tuas verdades. E não apenas entendê-las, Pai, mas também amá-las e colocá-las em prática, porque esse é o Teu propósito. Tu tens liberdade neste lugar. Fala conosco, eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Por favor, se acomode no seu lugar. E nós vamos refletir um pouquinho nessa parte do texto sagrado. E eu queria que a gente começasse tentando entender algumas facilidades que o ser humano tem de identificar o que lhe falta. E muitas vezes a imensa dificuldade de identificar outras coisas que possam lhe faltar. E eu não estou falando apenas daqueles que não têm uma experiência com Cristo. Estou falando de nós mesmos também. Por exemplo, se a gente observar uma região árida como o Nordeste, por exemplo, brasileiro, e a gente leva em consideração todo o sofrimento da população por conta dessa situação, não é difícil para nós dizer o que está faltando ali. O que está faltando ali? O que resolveria o problema ali? O que se chegasse ali com abundância, não apenas iria minimizar o sofrimento, mas poderia realmente resolver o problema deles? Não é difícil para a gente identificar isso. Se a gente chegasse à casa de uma família e se deparasse com uma situação trágica de armários vazios, despensas sem uma reserva sequer, e sobre a mesa muitas contas amontoadas ali, atrasadas, então ninguém precisaria dizer nada para nós. A gente já saberia, só pelo que a gente está vendo, o que está faltando naquela casa. A gente saberia, se chegasse isso, então o drama aqui ficaria resolvido. O que está faltando aqui é exata e precisamente isso ou aquilo. Tem situações que a gente não tem dificuldade de identificar por que elas estão agravadas como estão. E não temos dificuldade de discernir o que poderia resolver aquela situação. Mas existem outras que, infelizmente, a humanidade, por mais informação que acumule, ela não consegue enxergar. Por exemplo, se nós observarmos aquilo que é comum nas ruas do nosso Brasil nos dias de hoje, em níveis de violência, de intolerância, de maldade, de crueldade, se nós observarmos quanto esses índices vão aumentando, cada dia mais, cada mês mais, cada ano mais, nós poderíamos perguntar então para a nossa abençoada e inteligente sociedade brasileira, o que está faltando para que aconteça essa tragédia social que impera na nossa nação nos dias de hoje? Aí alguém poderia responder, como nós temos ouvido respostas assim, e dizer: falta educação, falta cultura. Se o nosso povo tivesse mais educação, se o nosso povo tivesse mais cultura, resolveria o problema da intolerância, da violência, da crueldade, da maldade.
Algumas pessoas imaginam que o que está faltando para o nosso povo é mais educação, é mais escola, é mais cultura. Não há que se duvidar que, de fato, uma nação precisa disso, que isso é essencial para a qualidade de vida das pessoas, para o seu avanço social. Mas não é disso que se trata, não é isso precisamente o que está faltando. Talvez alguém dissesse assim, não, o que falta então para resolver essa situação calamitosa é uma religião. O povo não tem mais religião. É por isso, é porque o povo não tem religião, é por isso que está do jeito que está. Não falta religião, religião está sobrando. Não é a religião que resolve esse tipo de problema. Quando o nosso Deus analisou, observou, reconheceu a situação dos homens na face da terra, e Ele viu o desamor no coração do ser humano, e a capacidade do ser humano de ser tão cruel, tão perverso para com seu semelhante, a capacidade do ser humano de ser desleal, de ser violento, de ser traiçoeiro, de ser uma pessoa infiel. Quando Deus viu tudo isso no ser humano, o que Deus identificou? Ele identificou o que estava faltando no homem. Estava faltando amor. Que amor, meu Deus? Mas se o mundo é cheio de amor, o mundo canta amor em prosa e verso, o mundo só fala de amor, o mundo parece que vive de amor, mas não é desse amor, porque não sobra amor nesse mundo. O amor que resolve o problema da intolerância, o problema da violência, o problema da crueldade, o problema da deslealdade, o problema do desrespeito, é um amor que não vem do ser humano, é um amor que vem de Deus. Aí a gente pergunta, se Deus tem a solução, por que Ele não entrega logo essa solução para a humanidade? Se o que falta para que a humanidade seja menos agressiva, para que os homens sejam mais cordiais, para que a sociedade seja mais unida, para que a humanidade seja mais humana de verdade e solidária, se o que falta é alguma coisa que está no próprio Deus, e o próprio Deus já viu que é isso que falta, por que Ele não manda isso então? Mas você sabe que Ele mandou? Ele mandou há 2000 anos atrás. É o que nós acabamos de ler aqui no texto. Diz a palavra de Deus que quando Deus olhou para a humanidade, Ele viu que a humanidade era digna de condenação, que a humanidade era merecedora da condenação. Depois de avaliada por um Deus que é santo e que é perfeito no seu juízo, o Senhor Deus então declarou que a humanidade é merecedora de condenação. No entanto, ao invés de lhe dar aquilo que ela merece, o Senhor lhe deu aquilo que ela necessita. Então a palavra de Deus nos fala que o Pai, para resolver esse problema todo, dessa ferocidade na alma humana, Ele envia o seu amor para a face da terra. Quando Ele enviou Jesus, Ele enviou o seu amor para a face da terra. Jesus veio retratar, demonstrar alguma coisa que não é própria do cenário terrestre, é própria do cenário celestial. Porque lá nas mansões celestiais, onde habita impoluto o nosso Deus, impera, predomina o amor divino. O amor divino, perfeito e poderoso, para agir onde, na verdade, na essência, o ser humano necessita, para que ele seja curado e liberto das suas malícias, das suas maldades. Então o texto que nós acabamos de ler, diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo. Por que que Ele enviou o seu Filho ao mundo? Porque Deus amou o mundo, foi por isso que Ele enviou o seu Filho. Não foi porque o homem ou a humanidade estivesse merecendo, ou pedindo, ou buscando, não. Deus enviou o seu Filho ao mundo porque Deus amou o mundo. E não há contradição no texto bíblico, porque se lermos a primeira epístola de João, ele vai dizer que o amor ao mundo é inimizade contra Deus. Ele vai dizer, não ameis o mundo nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, ele aborrece a Deus. Então uma coisa contradiz a outra? Não. O que Deus não ama no mundo, Ele não ama o mundanismo. Ele não ama um padrão moral e ético que se manifesta justamente dessa forma, ferindo o semelhante, agredindo o semelhante, desrespeitando o semelhante, maltratando o semelhante. Isso não vem de Deus, isso Deus não ama, isso Deus não protege, isso Deus não quer que permaneça. Ele não ama o mundanismo, mas Ele ama o mundo,
as pessoas, a humanidade que Ele criou. E todo esse desajuste de conduta está justamente na humanidade que Ele criou, na espécie humana que Ele criou. Para resgatar o homem de tudo isso, Ele fez descer à terra uma demonstração e a manifestação do poderoso amor de Deus. Quando Jesus desce e Ele começa a transitar no meio dos homens, todo o tempo Ele retratou esse amor divino, tão difícil de ser compreendido pela espécie humana. Ele andava pelas ruas e em tudo que Ele ensinava, o que estava sempre em evidência é a maneira como Deus lida com aqueles que merecem juízo, com aqueles que merecem condenação. Deus não lida de forma cruel, violenta, agressiva, mas Deus lida com seres assim com a sua infinita graça e misericórdia. Ele saía pelas ruas e quando Ele estendia as suas mãos para curar os doentes, para ressuscitar os mortos, para libertar os endemoniados, para levantar os paralíticos, Ele demonstrava como é que se ama cuidando do objeto amado, se ama se dedicando ao objeto amado. Ele demonstrou como é que funciona, qual que é a dinâmica do amor que prevalece no céu. É a dinâmica do cuidado, da proteção, do socorro, do estender a mão, do ser amável, do ser gentil. É a dinâmica do amor que potencializa tudo o que possa ser demonstração de bondade, de misericórdia, de boa vontade para com o próximo. Então a palavra de Deus nos dá essa revelação maravilhosa, que o Senhor Deus, o Pai Todo-Poderoso, Ele enviou o seu Filho na terra, e Ele sendo Pai, o santo e justo juiz, Ele poderia ter vindo manifestadamente através do seu Filho, trazendo para a humanidade o que a humanidade merecia, por ser violenta, cruel, por ser agressiva, por ser desleal, por ser hipócrita, por ser maliciosa. Jesus podia ter vindo para trazer o rigor do juízo do Pai. Mas quando o Pai quis mostrar ao homem como é que funciona a dinâmica do céu, Ele desceu e ao invés de dar aos homens o que os homens mereciam, Ele ofereceu aos homens o que os homens careciam. Os homens enfermos na sua moralidade, na sua ética, no seu caráter, na sua vida espiritual, tiveram uma demonstração de graça, de misericórdia, de favor divino, de boa vontade de Deus. Quando Jesus Cristo caminhou pelas ruas das cidades, lidou com tantas situações de provação e de provocação, e em nenhum momento sequer Ele contrariou a vontade do Pai, sendo obediente até o fim da sua vida, na sua obediência irrestrita ao Pai. O que Ele demonstrou para nós? É assim que se ama a Deus na face da terra. É assim, é essa lealdade que o amor a Deus requer. Um amor que te leva ao padrão da obediência a qualquer custo. Porque quem ama a Deus, obedece a Deus. Quando Ele vai até a morte, como nós estamos refletindo nessa semana, e morte de cruz, morte cruel, morte sangrenta, morte dolorosa, Ele vai em obediência ao Pai e em amor a uma humanidade que não o estimulava a esse sacrifício, não reconhecia esse sacrifício, pelo contrário, ao pé da cruz zombavam dele, escarneciam dele, desafiavam ele. Ainda assim, como um cordeiro mudo, Ele se deixa expor naquele madeiro e derrama o seu sangue puro e imaculado, porque era a única maneira de livrar da condenação uma espécie que merecia a justa condenação. Então, meus amados, o que eu trago para nós refletirmos aqui nesta noite é que o que resolve o problema dramático da convivência dos homens na face da terra, e isso não é um problema dos nossos dias, isso é um problema desde o começo da história da humanidade. O que resolve o problema dos conflitos, dos atritos e de todas as discórdias que há é o amor de Deus no coração das pessoas. É um amor divino no coração das pessoas. Não um amor meramente humano, porque o amor meramente humano é extremamente limitado. Mas é o amor de Deus
na alma das pessoas, capacitando as pessoas a lidar umas com as outras do jeito que Deus lida conosco. O Deus que é amor lida conosco sem nos recompensar da maneira que nós merecemos, mas nos recompensando com a sua misericórdia, com a sua bondade, com a sua dedicação a nós. Então, a maneira como, o que falta para resolver o problema da intolerância na terra, de todas as formas de discriminação na terra, de todas as formas de maldade, de violência de um ser humano contra outro ser humano. Talvez alguém diria assim, quem sabe Deus varresse da atmosfera todas as hostes demoníacas e então essa maldade sumiria. Eu te digo que isso não é originado em Satanás. Na verdade, ele de forma muito interesseira, ele investiga cada ser humano. E ele sabe quais são as minhas falhas e as suas falhas. E ele trabalha e labuta em cima disso. Das falhas que já estão no nosso caráter. Que já existem na nossa índole. Porque Satanás não tem o poder de criar falhas em nós. Mas ele tem a capacidade, a astúcia, a sagacidade de expor essas falhas. De criar situações onde as nossas falhas morais ficam expostas. E depois de investigar e descobrir isso, então ele tem a astúcia, a inteligência, a capacidade de induzir a espécie humana a atos conforme os que nós estamos vendo. De modo que, se nós queremos não deixar simplesmente nenhum material para Satanás trabalhar, é preciso que o homem seja alcançado pelo poderoso amor de Deus. Jesus, os profetas, Moisés, toda a palavra insistentemente bate nessa tecla. Tudo se cumpre em 2 únicos mandamentos. Tudo se resolve na terra se prestarem a obedecer 2 únicos mandamentos. Desde as primeiras páginas das Sagradas Escrituras até o finalzinho do relato e registro bíblico, nós vemos esta informação e esta confirmação. 2 mandamentos, sendo eles digna e perfeitamente respeitados e observados e obedecidos, resolveriam todos os desmandos do convívio social na face da terra. E você sabe de que mandamentos eu te falo? O primeiro é amar a Deus, amar a Deus. Ter para com Deus um coração cheio de afeição. Ter para com Deus o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ter para com Deus um coração cheio, repleto, de sincera, emotiva, sim, afeição. Ser simplesmente alguém a quem Deus ama, mas também alguém por quem Deus é amado. Jesus falou, Moisés falou, os profetas falaram, os apóstolos ensinaram. O primeiro e grande mandamento: os homens precisam amar a Deus. Mas como amar a Deus sem conhecer a Deus? Por isso Deus se faz conhecer por meio da pessoa bendita de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E Jesus não apenas veio mostrar que Deus é o seu Pai, o verdadeiro Deus, mas Ele veio demonstrar, Ele como Filho amando ao Pai, ensinando para mim e para você: se você ama a Deus, ame-o como eu o amo. Eu sou primogênito de Deus, o unigênito de Deus. Então, ame a Deus como eu amo. Eu amo meu Pai assim, fazendo tudo que agrada a Ele. Eu amo meu Pai assim, obedecendo todos os meus mandamentos, os seus mandamentos. Eu, o Jesus Cristo, Filho de Deus, amo meu Pai desse jeito, vivendo para agradar a Ele na face da terra. Eu amo Ele assim, eu busco a presença dEle. Eu tenho que atender multidões, eu tenho que socorrer muitos necessitados, mas eu não fico longe do meu Pai. Eu tiro tempo para eu buscar a face dEle, para eu buscar a presença dEle. Eu amo o Pai desse jeito, na terra. Eu estou aqui na terra, junto com vocês, transitando na terra. E eu amo a Deus desse jeito, vivendo na terra, para o Deus que habita nas mansões celestiais. Eu falo com Ele, eu penso nele, eu ouço Ele, eu obedeço Ele. É assim que se ama a Deus. Jesus é o nosso mestre maravilhoso. O segundo mandamento, semelhante a esse, qual é?
amarás o seu próximo como a si mesmo. E o que Jesus demonstrou no trato com as pessoas? O que ele demonstrou lidando com as necessidades das pessoas? Ele levava socorro, ele levava misericórdia, ele levava sempre uma palavra que edificasse, que iluminasse, que desse discernimento, que levasse as pessoas para cada vez mais perto do Pai. Então Jesus ensinou e demonstrou coisas, e as únicas coisas que podem resolver a situação do convívio dos homens entre si na face da terra. Aí, muito bem, alguém há de perguntar assim, mas ele não está mais aqui. Que sorte daquela geração que o recebeu, que pôde ver e ouvir tudo que ele fez e tudo que ele falou. Estavam ali, naquele monte, vendo o momento em que ele entregava a sua vida, no maior gesto de submissão ao Pai e de dedicação ao seu próximo. Eles estavam ali, tiveram esse privilégio, nós não temos. Porque dias depois ele ascendeu aos céus, ele se foi. Então não tem muito mais o que fazer, porque ele se foi. Por isso que a humanidade está do jeito que está. Não é verdade. Porque ele disse assim, eu não vos deixarei só, eu voltarei para vós. E quando ele voltou trazendo o que consigo? Na pessoa do Espírito Santo. Trazendo tudo o que ele é e que o capacitou a fazer tudo o que ele fez. Quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, os seguidores de Cristo, o que foi entregue à igreja? Foi entregue a vida e o poder de Jesus Cristo para a igreja. Porque Jesus é o cabeça, a igreja é o corpo, ambos funcionando na face da terra, na dinâmica do Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo desce sobre o cristão, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, o que vem para a igreja? Vem Jesus Cristo, o poderoso Filho de Deus. O que a igreja possui de Jesus Cristo então? O que Jesus Cristo apresentava enquanto andava na face da terra? O que Jesus Cristo apresentava quando andava na face da terra? Os ensinos, por exemplo. Então os ensinos de Cristo continuam na face da terra. Através de quem? Através da igreja, usada pelo poderoso Espírito Santo de Cristo Jesus. Pessoas durante décadas, séculos e milênios que já se passaram desde o Calvário, continuam recebendo a palavra de Cristo, os ensinos de Cristo. Por que essas pessoas param para ouvir? E por que elas se rendem ao que ouvem? Porque é a palavra de Cristo, os ensinos de Cristo. Chegaram à terra um dia e nunca mais saíram daqui. Continuam ecoando aos ouvidos de gerações após gerações. Através de quem? De sua ferramenta, do seu instrumento na terra, que é a igreja, os salvos, os lavados e remidos no sangue de Cristo. Aqueles que tiveram a oportunidade de ouvir seus ensinos, abrir seu coração e receber o grande amor de Deus para as suas próprias vidas. Merecedores de condenação, mas abençoados e presenteados com a libertação, o livramento da condenação. Não porque tivessem méritos para isso, mas porque Deus os amou de tal maneira que deu o seu único filho para que essas pessoas não fossem condenadas, mas fossem salvas. Quem são essas pessoas? Sou eu. Tem mais alguém aqui? Uma sentença de condenação eterna estava sobre mim, estava sobre você. Nós éramos merecedores dela, porque nós éramos cruéis, éramos maliciosos, éramos intolerantes, éramos desajustados ao padrão estabelecido por Deus, de ética, moral e vida espiritual na terra. Totalmente desajustados e concordávamos com nós mesmos, aprovávamos a nós mesmos, até o dia em que o poderoso ensino de Cristo Jesus chegou aos nossos ouvidos. E alguém assustou conosco quando nós então tomamos essa postura e essa decisão de nos render a Cristo, nos converter, a ser levado às águas do batismo. E então queriam saber quem te convenceu a fazer isso. Você sofreu uma lavagem cerebral? Como você tomou uma decisão dessas? E nós explicamos: os ensinos de Cristo chegaram à minha mente, ao meu entendimento. O que eu antes não via, agora vejo. O que eu antes não entendia, agora entendo. O que eu antes não discernia, agora discerno. E alguém poderia nos perguntar: mas Jesus ensinou alguma coisa para você? Ele não está mais na terra. Ele morreu, ele ascendeu aos céus, ele não está mais na terra. É verdade que os livros de história em qualquer biblioteca do mundo
registram que um dia ele nasceu aqui e ele pisou aqui. Os livros contam, os livros dão esse relato, esse testemunho, conforme também os livros dizem que um dia ele morreu. Dizem que foi numa sexta-feira, às 3 horas da tarde, o momento do seu último suspiro, e ele faleceu. Então ele não está mais aqui. Como os ensinos dele chegaram até você? E nós podemos explicar. Ele faleceu, é verdade, ele morreu, é verdade, morto de verdade, sepultado de verdade, mas o Pai o ressuscitou dentre os mortos, e depois de subir da sepultura, ele ainda teve mais ensinamentos a transmitir, e os discípulos o viram subir, e antes de subir ele disse aos seus discípulos: vocês serão minhas testemunhas, vocês sairão anunciando de canto a canto até os confins da terra, tudo aquilo que eu vos tenho ensinado, tudo aquilo que eu vos tenho ensinado, tudo aquilo que eu vos tenho ensinado, passem para a próxima geração, e a próxima geração para a seguinte, e a seguinte para outra que virá depois. Meus ensinos não podem se calar, a terra precisa dos meus ensinos, e eu os deixo na tutela da igreja. A igreja tem os meus ensinos, então não prenda meus ensinos, espalhe meus ensinos, porque quando meus ensinos são propagados, ouvidos receptivos correspondem aos meus ensinos. E por vezes relutantes, por vezes receosos, mas vão refletindo dos meus ensinos. E em alguns momentos, alguns deles amadurecem para a salvação e dizem: eis-me aqui, Senhor, eu serei teu e tu serás meu, eu me rendo aos teus pés, eu desço as águas do batismo, eu confesso publicamente que morri e nasci de novo, morreu o velho homem, nasceu uma nova criatura, porque eu creio nos teus ensinos. Ele deixou para a igreja os ensinos que continuam salvando vidas. Me salvou, salvou você. As palavras benditas, poderosas e maravilhosas de Cristo, que Ele anunciou na face da terra 2000 anos atrás, chegaram aos meus ouvidos, aos seus ouvidos, porque Ele deixou isso tudo na tutela da igreja. Ele também fez outras coisas, ele pregou, ele ensinou, mas ele também operou muitos milagres, muitos sinais. Ele acudiu muita gente necessitada, ele curou muito doente, ele socorreu muita gente que estava sofrendo muita dor, muito sofrimento por causa de doenças. Muita gente oprimida de demônios, muita gente sem sossego para dormir, sem sossego para se relacionar, muita gente, perturbada de tanto guia, tanta opressão maligna na mente daquelas pessoas, interferindo no seu raciocínio, interferindo na sua dinâmica familiar, interferindo em todos os seus procedimentos sociais. Presença maligna na mente do ser humano, no interior do ser humano, lhe usando como marionete, lhe impondo flagelos terríveis, perturbando a sua paz, perturbando a paz de toda a família. Jesus Cristo andou pela terra, e quando Ele andou pela terra, usou o seu poder. Ele usou do seu poder e curou doentes. Ele curou pessoas que tinham doenças incuráveis. Ele curou pessoas que adquiriram doença depois de um certo tempo de vida. E mesmo tratando e gastando tudo que tinha para tratar, não tinha esperança de cura. Ele curou gente assim. Ele curou pessoas que já nasceram doentes, nasceram com doenças irreversíveis. Ele curou gente assim. Ele curou pessoas que estavam doentes na alma, flageladas na alma, emocionalmente doentes. Ele alcançou essas pessoas. Ele conversou com elas. Uma delas estava com ele na beirada de uma cisterna, de um poço, e conversava com ela. Ele disse: chama teu marido. Ela disse: eu não tenho marido. E ele disse assim: você falou a verdade, já tiveste 5, estás procurando e nunca encontras, estás com o 6º que ainda não é o que tu procuravas, a tua alma tem sede, a tua alma está em busca e nunca encontrou. Eu sei a tua história. E ela se sente libertada só de conversar com ele. A sua alma carente e frustrada e sempre se sentindo inadequada, porque ou não sabia escolher, ou quem escolhia não lhe prestigiava, e ela se sentia tão desmerecida. Mas ele lhe tratou com tanta dignidade, que quando ela vai compartilhar com outros aquele encontro, ela diz assim: eu conversei com o moço e ele sabe tudo a meu respeito.
Ele não me deu atenção ou me tratou com cortesia, porque não teve quem lhe informasse qual que é o meu histórico de vida. Não, ele sabe tudo sobre mim. Ainda assim ele me tratou com a maior deferência, com o maior respeito, com a maior dignidade. E isso encantou aquela mulher. E ela se tornou uma evangelista. E através dela uma cidade inteira conheceu Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele encontrou pessoas que estavam possuídas de demônios. E não há medicamento e não há tratamento que dê jeito nisso. Possessão demoníaca é um flagelo terrível que a humanidade acaba estando sujeita. E pessoas se depararam com Cristo. E naqueles momentos, essas pessoas sofriam de endemoniamento tão profundo, tão severo, que essas pessoas caíam pelo chão, se estrebuchando, se retorcendo, absolutamente fora de si, porque elas não eram donas da sua própria ciência, consciência do seu corpo, de nada. Elas estavam ali dominadas como se fosse um objeto nas garras cruéis de demônios, que imaginavam poderiam possuí-las enquanto bem desejassem, simplesmente porque não havia ferramenta na face da terra que pudesse expurgar aqueles demônios da alma delas. Mas Jesus usou do seu poder, e ele simplesmente dava uma ordem, dizia: sai, e não volta mais. E não saía um, não saíam dois, saíam todos, porque Jesus tem poder para expulsar demônios. Ele tem poder para curar doenças, e ele tem poder para expelir demônios. Quem tem poder para isso, gente? Só Jesus. E aí a gente poderia pensar que feliz aquela geração que o viu transitar pela terra enquanto encarnado, porque puderam ser beneficiadas por esse poder. Mas a boa notícia é que ele voltou na vida da igreja, e junto com a sua presença, na pessoa do Espírito Santo, veio também para a igreja o seu poder de curar e de expulsar demônios. Então continua na terra, debaixo da responsabilidade da igreja, os ensinos de Jesus e o poder de Jesus. Mas não é só isso. Porque ele não era só isso. Porque tudo que o motivava enquanto ensinava, enquanto curava, era o amor. É isso que está dito em João 3,16. Por que o Pai enviou o Filho? Por amor. Então tudo que Jesus fazia era envolvido no intenso, profundo e poderoso amor divino, amor de Deus. Então eu te pergunto nesta noite, enquanto igreja, corpo de Cristo na face da terra, ele teria deixado para nós, sobre nós, seus ensinos, o seu poder, e teria subtraído de nós o seu amor, meus irmãos? Há lógica, há bom senso nisso. Ele teria nos equipado com aquilo que foram as suas ferramentas, com as quais ele trabalhou na face da terra e alcançou as multidões que o seguiam naqueles dias, sem deixar o que de mais importante ele tinha, que era a motivação, a mola propulsora de todos os seus gestos e todos os seus atos. Ele teria derramado sobre a igreja o seu poder, os seus ensinos, e não o seu amor? Claro que não. A igreja é hoje o organismo que representa o amor de Deus pela humanidade na face da terra. Nós temos obrigação de pregar os ensinos de Cristo? Nós temos sim. Porque a nós foi confiada essa tarefa, porque a nós foi delegada essa autoridade, porque a nós é dado essa graça de sermos iluminados pelo Espírito de Deus, para discernir as Escrituras e com clareza transmitir as Escrituras, palavras de vida eterna, palavras que trazem o morto para a vida, palavras que arrancam do reino das trevas e transportam para o reino da luz. Ele deu esse poder e essa autoridade para a igreja. Também ele tem usado a igreja na face da terra para atender os enfermos, para atender os endemoniados. E quantas pessoas podem dar esse testemunho, e puderam dar ao longo dos séculos, de que pelo poder da oração do povo de Deus, suas moléstias foram curadas e a sua perturbação espiritual cessou.
Quantos a partir daí se dedicaram a Cristo de uma tal forma que posteriormente eles mesmos foram usados por Cristo como integrantes da igreja, o corpo do Mestre, para também levar os ensinos de Cristo e para levar o poder de Cristo que quebra grilhões, que quebra cadeias, que liberta pessoas. Mas o que nós precisamos refletir aqui nesta noite é que talvez naquilo que seja a motivação central, principal e sustentadora do ministério de Cristo na terra, nós como igreja não o temos honrado da maneira como deveríamos. Porque tudo só aconteceu por uma única razão: por causa do amor de Deus. O amor de Deus que lida com o pecador, não com o rigor do seu juízo, mas com a intensidade da sua graça e da sua misericórdia. O amor de Deus que é a solução para todas as demonstrações de intolerância, violência, crueldade, malícia, maus tratos. A igreja precisa dar uma melhor demonstração à sociedade, porque isso é digno do Cristo que nós pregamos e representamos. Precisamos demonstrar à sociedade o que de mais poderoso Deus derramou sobre a sua terra: o seu infinito amor, que transforma o coração de uma pessoa cruel numa pessoa bondosa. Nós precisamos desenvolver ou ter desenvolvido na nossa alma o amor divino. Sabe por quê? Porque o amor divino, quando estabelecido na alma do crente, na alma da igreja, transforma a igreja em agentes de misericórdia, agentes de bondade, agentes de bons tratos, agentes de respeito ao próximo, agentes de solidariedade com o necessitado. Nós temos essa responsabilidade. A gente às vezes critica a sociedade não convertida e a gente diz: eles só são religiosos na Semana Santa, eles só lembram de Cristo na Semana Santa, eles só reverenciam a cruz na Semana Santa, eles não honram a Cristo como Ele merece ser honrado. Mas vamos parar de atirar pedra nos outros e vamos olhar para nós mesmos e vamos reconhecer que nós também não honramos o Cristo da cruz como Ele é digno de ser honrado. O que requer de mim, Senhor, para que eu te honre? Ora, a cruz representa o quê? Você dentre todas as pessoas na face da terra, é a pessoa com mais facilidade para responder isso. Porque eu e você sabemos o que a cruz representou para a nossa vida. O que representou a cruz para a nossa vida, irmãos? Libertação, transformação, regeneração, reconciliação com Deus, paz espiritual, paz na alma. O mundo pode estar desabando, os problemas podem estar se acumulando, nós podemos estar preocupados com alguma coisa, até ansiosos um pouquinho, mas a nossa alma está em paz, está segura, está convicta, porque a gente tem certeza: Ele é meu Pai, Ele é meu Pai, Ele, o Pai de Jesus Cristo, é o meu Pai. A gente tem essa convicção. Ninguém precisa ficar falando isso para a gente todo dia e toda hora, porque Ele fala, Ele testifica no nosso coração, ainda que a gente está passando o vale da sombra da morte, mas lá no fundo da nossa alma a gente sabe: Ele está comigo, Ele está comigo. Eu não sei porquê, eu não sei quanto vai durar, mas o que eu sei me basta. Eu sei que Ele está comigo. O meu Deus, o Deus da minha alma, da minha salvação, o Deus que se revelou a mim, o Deus que mudou a história da minha vida. Eu confio nele. Eu confio nele. Vai passar. O que eu estou vivendo? Vai passar. O que nunca vai passar? O fato de que Ele é Deus, o meu Deus, e eu sou dele. Isso não muda nunca. O que eu estou passando hoje? Um flagelo, um sofrimento, uma preocupação, uma dor. O que eu sei? Eu sei que quer que seja vai passar, como outras coisas passaram. O que nunca vai passar? O fato de que Ele é o que a Bíblia diz que Ele é. Ele é o Deus Todo-Poderoso. É o Criador de todas as coisas. É aquele que tem nas mãos o poder para dar vida e tirar a vida. É aquele que tem nas mãos o poder para levantar e para derrubar. É aquele que tem o poder de governar céus, terra e tudo o que há. E é o mesmo Deus, Pai do meu amado Salvador Jesus Cristo,
que por amor, e merecido amor, me recebeu nos seus braços, na sua família, me deu nome, me deu um novo nome, transformou a minha vida, transformou a minha história. Então eu sei o que isso é. As pessoas lá fora podem não saber, mas nós sabemos. Qual que é o alcance do amor de Deus? O que Ele é capaz de fazer na vida de uma pessoa? É o que Ele tem feito na minha e na sua. Nós temos sido amados por Deus, amém, meus irmãos? E por que Deus nos ama tanto? E o que esse amor deveria gerar em nós? Gestar em nós? O amor de Deus. Porque com que amor Ele me ama? Com o amor dEle. Então com o que eu estou aprendendo a conviver? Com o amor de Deus. Eu estou tendo uma oportunidade de experimentar o que é lidar com alguém com amor nesse calibre, nessa qualidade. Não é tão bom desfrutar disso? Não é tão bom usufruir disso? Mas há uma responsabilidade por trás. A responsabilidade é que eu aprenda com Ele. A responsabilidade é que eu aprenda a amar como Ele amou. Que eu aprenda a amar como Ele ama. Como é que Ele ama? Ele não ama pagando mal com mal. Ele ama perdoando o mal e retribuindo o mal com o bem. Porque alguém dirá no texto sagrado que Ele faz com que o sol nasça sobre os bons e os maus, sobre os justos e os ímpios. Porque alguém dirá no texto sagrado, as misericórdias do Senhor são a razão pela qual Ele não nos consome, apesar de nós o merecermos. Qual que é a nossa oportunidade nos dias de hoje, meus amados? É usufruir do amor de Deus. Olha que delícia, olha que maravilha. Mas não só isso. Se nós recebemos, nós temos para dar. Ninguém diz amém? Se nós recebemos o amor de Deus, e recebemos ou não? Nós temos recebido o amor de Deus por nós? Então nós temos o amor de Deus em nós. Nós temos o amor de Deus em nós. E é o amor de Deus que tem esse poder de neutralizar a intolerância na terra, de neutralizar o egoísmo, de neutralizar a maldade, a malícia, o desrespeito. Na face da terra, meus amados, quem jamais deveria ser alguém que contribua para a intolerância na sociedade? O crente. Quem jamais deveria discriminar quem quer que fosse na terra? O crente. Quem jamais deveria se vingar de um mal recebido? O crente. Quem jamais deveria abrir a sua boca para transmitir uma palavra de perversa intenção? O crente. Jamais essas coisas poderiam ser produzidas por esta comunidade, porque essa é a comunidade que recebeu o amor de Deus. Não recebeu o amor de Deus apenas para o seu benefício. O amor de Deus está em nós. Que o Espírito Santo abra a nossa mente nesta noite, para nós entendermos do que se trata. Aquele que está lá fora, muitas vezes ele dá mais demonstrações desse amor do que nós. Falo isso para nossa vergonha. Há pessoas nessa sociedade que nem sequer creem em divindade quaisquer. São declaradamente ateus. Mas elas têm uma alma generosa, uma alma perdoadora. Nós vamos encontrar gente assim na sociedade, que não professam conhecer Cristo ou o Pai de Jesus Cristo, que sequer em algum momento deram crédito aos ensinos do nosso Senhor, mas por alguma razão, criados por Deus como todo ser humano foi, eles têm esse ímpeto de bondade dentro deles, e eles são capazes de atos de generosidade que muitas vezes cristãos como nós não teríamos. Sempre ocupados e preocupados com o nosso bem-estar, sempre ocupados e preocupados em não sair lesados em situação qualquer, em sermos sempre por Deus honrados, sempre por Deus ajudados, e olhando sempre primeiro para nós mesmos, primeiro para nós mesmos, primeiro para nós mesmos. Que o Espírito de Cristo nos desperte aqui nesta noite.
Porque lembrar do que aconteceu naquela cruz, ainda que não foi nessa data, conforme nós observamos hoje, mas lembrar do que aconteceu naquela cruz é lembrar do que, por conta daquilo, tem acontecido na nossa vida. E então, com muita gratidão, dizer, como Paulo diria aos Romanos, graças a Deus, o amor do Pai está derramado na minha alma. O que eu tenho recebido da parte de Jesus Cristo? Eu tenho recebido os ensinos de Cristo, eu tenho recebido o poder de Cristo, que me liberta de tantas coisas, mas eu também recebi, por conta de Cristo, o amor de Deus está na minha alma. Alguém está entendendo o que nós estamos ministrando nessa noite? Então esse amor, ele é dinâmico. E ele precisa produzir o que ele está derramado na terra para produzir. Nós temos essa dívida com a sociedade, nós temos essa dívida com a humanidade no nosso momento, na nossa geração. Demonstrar o poder do amor de Deus que está derramado no nosso coração, desde o dia que Jesus entrou na nossa vida. Então eu te pergunto, como nós lidamos com aqueles que nos ofendem? Como nós lidamos com aqueles que nos perseguem? Como nós nos relacionamos com aqueles que nos ferem? Como nós agimos com aqueles que estão em alguma dívida conosco? Nós somos rigorosos, rígidos e justos? O amor de Deus está derramado nos nossos corações. Como que o amor de Deus lida com isso? É só eu olhar como que o amor de Deus lida comigo. Porque sou devedora, porque sou falha, porque transgrido a lei dele. E no entanto, não é com rigor e severidade que ele lida comigo, é com amor e misericórdia. Que seja essa a nossa forma de honrar Jesus Cristo na face da terra. Lembrando que o que o traz à terra e o leva àquela cruz, não foi nenhum outro estímulo, senão o amor de Deus. Amor que não concorda com coisa errada, porque ele não ama o mundanismo, mas amor capaz de redimir o mundano, o que está errado, o que está falhando. Fica de pé no seu lugar e nós vamos orar, para que o Espírito Santo destrave essa cachoeira de amor na nossa alma, na nossa alma. O povo mais dócil da face da terra temos que ser nós, os que confessamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Porque Ele foi dócil. Ele disse assim: aprendei de mim, porque eu sou o quê? Então o que eu tenho que aprender com Ele? O que você tem que aprender com Ele? Ser mansos e humildes, ser calmos, ser brandos, ser serenos. Ah, mas eu tenho um estupim curto, eu explodo à toa. Você explodia à toa, porque agora o amor de Deus está derramado no seu coração. Essa sociedade não vai dar crédito à nossa pregação, se não virem em nós o amor que estava em Cristo quando Ele ministrava aquelas pregações. O que é que nós levamos aos ouvidos das pessoas hoje? Palavras que Cristo deixou na terra, mas quando Ele as proferiu com amor. E nós não podemos levar a palavra seca, nós temos que levar a palavra com amor. Feche os seus olhos. Se o doce Espírito de Deus está falando com você